Olá amigos do Medicina Integrada, vamos começar mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai explicar um pouquinho sobre o exame clínico, a gente vai dar introdução a uma série de vídeos sobre semiologia, tá? Essa metodologia que a gente aplica é uma metodologia simples e fácil, qualquer uma pessoa pode acompanhar, tá? Nós criamos vídeos, aulas para assistir e você entender, e no final do vídeo você ter o resumo em mãos, tá? A metodologia é bem fácil, você vai assistir pausando o vídeo, copiando as informações, fazendo suas anotações. No final do vídeo você vai ter o resumo em mãos na sua própria casa para você estudar posteriormente, tá? Você pode utilizar folha sulfite, um caderno, fazer suas ilustrações coloridas da forma que você achar melhor de entendimento. Vamos lá? A medicina, a arte e a ciência. Quando se diz que a medicina é uma ciência e uma arte, não é só uma afirmativa, mas também uma frase de efeito. Por quê? A gente vive hoje a quinta revolução industrial, a revolução médica. Quanto mais preciso e mais sensíveis forem os aparelhos, as máquinas, melhor para todos, tanto para os médicos, tanto para os pacientes, desde que saiba reconhecer claramente suas possibilidades e limitações, ou seja, cada um tem seu papel fundamental e de importância nessa relação, tá? A medicina é um conjunto de conhecimentos, assim como a gente estuda nos primeiros anos de medicina, que são técnicas e tradições. Elas foram se acumulando por mais de 2000 anos, que incluem o ser humano, suas relações, o meio ambiente, o contexto cultural, né? Porque a medicina, antigamente, ela tinha medicina oriental, medicina ocidental. O que tem a ver com tudo isso, o exame clínico? Vocês devem estar se perguntando. Ele é simplesmente um traço da união e o elo de ligação entre a arte e a ciência. Ou melhor, o exame clínico, que se pode fazer a fusão da ciência e da arte. Uma observação que eu coloquei aqui. O que torna a medicina tão diferente de tantas outras profissões é este lado não científico, não racional, que permite ver além da célula lesionada ou do órgão doente. Então, assim, a medicina, ela não é exatas, tá? O que serve para uma pessoa não serve para outra. O modo de adoecimento de uma pessoa não é o mesmo do outro. Cada órgão, cada relação é diferente, tá bom? O método clínico, ao unir a arte e a ciência, amplia a percepção do médico para conceber a saúde e as doenças, e uma visão multidimensional, envolvendo aspectos físicos, psicológicos, sociais, familiares, culturais, ambientais, históricos, geográficos, né? Todos interdependentes, influenciando uns aos outros para formar uma teia de correlações. O exame clínico, ao fazer essa fusão, rompe os limites da ciência, ou seja, quem compreende isso sabe o significado da afirmativa de que a medicina é uma ciência e uma arte. Se assim pensamos, poderemos incorporar todos os avanços tecnológicos ao nosso trabalho, sem a ilusão ou receio de que o computador, símbolo atual da ciência, substitua o médico na parte mais simples e mais nobre de sua atividade, o exame clínico, né? Conclusão. A conclusão ela é muito simples. A medicina de excelência só é possível se o exame clínico for excelente. O que eu estou querendo dizer com isso? Esse resumo é basicamente a gente está tentando passar a ideia para vocês que o pensamento clínico e o pensamento diagnóstico pertence àquela pessoa que vai fazer o trabalho do médico, né? Cada área tem o seu pensamento, né? A fisioterapia, a odontologia, todos têm o seu pensamento, né? Assim como a medicina, são muito parecidos, mas cada um compete a sua área de formação acadêmica. Se você consegue pensar que o indivíduo não é um ser exato, mas um ser complexo, com influências fenótipas do meio externo, você consegue chegar a um diagnóstico final, ou até mesmo, no primeiro momento, uma hipótese diagnóstica, mais assertiva do que você poderia imaginar, né? Vamos a alguns princípios bioéticos. O que seria isso, né? Desde o primeiro encontro com o paciente, o estudante precisa ter em mente e pôr em prática um dos componentes fundamentais de todo o ato médico, que são os princípios bioéticos: a anatomia, o paciente,
tem direito de tomar decisões em tudo que se refere à sua saúde e a que a ele se relaciona. Ou seja, o paciente não quer receber sangue, igual algumas religiões. É característico do paciente é o respeito bioético que a gente vai ter em relação à sua anatomia, tá? Depois a gente vai ter a beneficência. Significa a obrigação de procurar fazer o bem, ou seja, é necessário colocar em primeiro lugar os benefícios, né, para o paciente. A não maleficência é fundamental evitar danos ao paciente. Descaso, entre outras coisas. Justiça, atuar com a absoluta intenção no que se refere à distribuição de bens e benefícios que possam estar relacionados à saúde do paciente. Essa justiça aqui a gente pode caracterizar da seguinte forma, que nós temos que levar a medicina como características e levar o bem. Não utilize a medicina como ferramenta para adquirir vantagens na sua vida. A medicina não foi criada para isso. Diagnóstico, sintoma e sinal. Sintoma é a sensação anormal sentida pelo paciente e não visualizada pelo examinador. Sinal é um dado objetivo que pode ser notado pelo examinador mediante inspeção, palpação, percussão, ausculta ou evidenciado por meios visuais. Esse sinal aqui, em alguns exames físicos, a sua ausculta vem depois da inspeção. Vamos fazer a inspeção visual, ausculta, daí a gente vai fazer palpação, percussão. Outras a gente vai seguir realmente essa ordem que o próprio Porto ensina, tá? E mais para frente eu vou explicar para vocês por que a gente inverte essa ordem. Síndrome é o conjunto de sintomas e sinais que ocorrem associadamente, tá? Então, sintoma, sinal e a síndrome é a união dos dois. A entidade clínica significa uma doença cuja história está conhecida no todo ou em parte e cujas características lhe dão individualidade. História natural é o conjunto de elementos que se vão acumulando com a evolução do processo mórbido, ou seja, processo de adoecimento. Tipos de diagnóstico. Quais são eles? Nós temos o diagnóstico anatômico, funcional, sindrômico, clínico e etiológico. Assim, frequentemente, um diagnóstico sindrômico poderá ser também anatômico ou funcional, ou os dois ao mesmo tempo. Diagnóstico anatômico é o reconhecimento de uma alteração morfológica, certo? O paciente tem uma malformação congênita, por exemplo, tem uma malformação óssea, uma malformação muscular. Diagnóstico funcional é a constatação de distúrbio da função de um órgão. Sabendo-se que o síndrome é o conjunto desses sinais e sintomas que ocorrem associadamente e podem ser ocasionados por diferentes causas. Entende-se por diagnóstico sindrômico o reconhecimento de uma síndrome. O diagnóstico sindrômico é de grande utilidade, pois permite ao médico restringir suas indagações na fase em que está procurando identificar a doença dentro de uma faixa de possibilidades mais reduzida, dando mais objetividade na condução do caso. Diagnóstico clínico e diagnóstico etiológico. Os dois a gente vai utilizar muito e é fundamental entendê-los. Diagnóstico clínico é o reconhecimento de uma entidade. Assim, quando se diz que a doença de Chagas, estamos nos referindo a uma entidade cujo elemento principal é o fato do organismo estar parasitado pelo Trypanosoma cruzi, sem que isso queira dizer que haja comprometimento dos órgãos. Se adicionarmos a informação de que há megasófago, estaremos fazendo também um diagnóstico anatômico, e se houver referência à insuficiência cardíaca, estaremos acrescentando um diagnóstico sindrômico ou funcional. Ou seja, se a gente apenas falar que o paciente possui a doença de Chagas, é uma coisa. Porém, se a gente acrescentar que o paciente já está tendo algum sintoma associado, daí a gente pode dizer que esse sintoma associado já está tendo um diagnóstico anatômico, ou seja, está tendo uma diferenciação anatômica
por causa da sua doença, da sua entidade, no qual o diagnóstico sindrômico ou funcional juntos associados. O diagnóstico etiológico é uma das características da medicina moderna e mantém íntima relação com a possibilidade sempre desejada de se instituir tratamento específico. Cada método de exame que vai sendo introduzido na prática médica conduz às novas maneiras de diagnóstico, assim como o diagnóstico laboratorial, sorológico, eletrocardiograma, endoscopia e assim por diante. Ou seja, às vezes para a gente fechar um diagnóstico presuntivo, né, ou uma hipótese diagnóstica, a gente passa alguns diagnósticos etiológicos, um raio-x, um hemograma e assim por diante, para a gente fechar nossa hipótese diagnóstica no diagnóstico final. Hipótese diagnóstica. No decorrer do exame clínico, mais para frente, eu vou estar explicando melhor isso. O que é a hipótese, né? Seria quanto mais consistente for, maior será a probabilidade de bem cuidar do paciente. A escolha correta do exame complementar, que eu acabei de falar no slide anterior, depende da qualidade da hipótese diagnóstica, ou seja, quem dá a hipótese diagnóstica é a anamnese e o exame físico bem elaborado pelo médico. O Porto fala que mais de 70% do diagnóstico final está nessas primeiras ordens, tá? Raciocínio diagnóstico, importante o médico desenvolver isso. A elaboração de um diagnóstico é um processo intelectual realmente difícil de ser decomposto em suas várias partes. Componentes principais com a intenção do desenvolvimento do raciocínio clínico, que seria: componente básico é a capacidade de coletar os dados que alimentarão o raciocínio, vale dizer, a capacidade de fazer anamnese e de executar exame físico do paciente, para o que se exige certo número de informações e um conjunto de habilidades intelectuais, ou seja, é um componente básico que você tem que conseguir elaborar, né, o seu raciocínio diagnóstico e conseguir colocar em ordem, tá, tudo aquilo que você estudou para você ter um conjunto de habilidades intelectuais, tá? Segundo, componente que participa desse processo intelectual é a sistematização da coleta de dados, ou seja, a medicina ela é sistemática, tá? Esta sistematização propicia a possibilidade de fornecer à mente os elementos que irão se articular entre si e com reconhecimento previamente adquiridos. Por que a sistematização? Anteriormente eu disse que a medicina não é exatas, e agora eu estou dizendo que existe uma sistematização. O que seria isso? A sistematização são métodos que foram criados, por exemplo, na anamnese, de coleta de dados. Então, sim, você tem um processo de coleta de dados. Você tem um processo de início, meio e fim, igual a uma redação, para exame físico. Então, essa sistematização faz com que você elimine alguns erros ou esquecimentos. Às vezes você esquece de fazer o exame físico, a anamnese de abdômen. E às vezes um diagnóstico o paciente está tendo, está vindo de algum processo de enfermidade do abdômen e você pulou essa parte importante. Então, assim, essa sistematização é muito importante e a gente vai usar ela para o resto da nossa vida. A organização mental dos dados obtidos é a terceira parte do processo, que culminará na elaboração do diagnóstico. A última etapa começa no momento em que se encontra uma conclusão capaz de sintetizar todo o processo, iniciado no primeiro contato com o paciente. Quase sempre é uma ou mais hipóteses diagnósticas, ou seja, o paciente entrou, você já está fazendo o quê? Avaliando o paciente. O paciente está falando, você está avaliando o paciente. E dentro da sua cabeça, o seu pensamento clínico já está criando suas hipóteses diagnósticas, né? Isso é sintetizar o processo, tá? Eu vou colocar uns lembretes aqui para vocês, que é muito importante, né? Depois da observação e do salvar vem o julgamento, e este é o fator mais importante em matéria de diagnóstico.
Então, sim, você faz o melhor para o paciente, depois você julga o porquê que ele chegou ali ou o porquê dos porquês que você vai criar na sua cabeça. Todo diagnóstico instantâneo, ou seja, o paciente entrou, você já vai falar, esse paciente tem isso. Não. Ele é passivo de erro, tá? Ele é muito perigoso, pode custar vidas. Então, senta, escuta, faz o exame físico, anamnese, completa todas as perguntas metodicamente para você conseguir elaborar coisas melhores para o seu paciente. Em matéria de diagnóstico, nunca se devem dar palpites. Uma vez dado o hábito de seguir palpites, estar-se-á perdido em matéria de diagnóstico. Por que eu digo isso? Porque muito paciente vem de casa já se referindo, doutor, eu vi na internet que eu tenho isso. Doutor, fulano adoeceu desse jeito, eu tenho isso. Ou então pior, minha amiga, minha irmã, minha prima, eu vi na novela que fulano tem isso e eu tô tendo os mesmos sintomas, doutor. Isso a gente vai vivenciar o resto da vida. E até com parentes, né? Próximo. Os erros de diagnóstico podem originar-se de má observação, de ignorância e de falta de julgamento. Então, sim, observar bem, anotar tudo, não julgar antes do tempo, né? Deve-se ter muito cuidado com tudo isso que se realiza. A terapêutica é o que? É o tratamento, né? Terapêutico e tratamento são relacionados. São todas as medidas usadas com a intenção de beneficiar o paciente. São inúmeros os métodos disponíveis que determinarão o surgimento de expressões como tratamento cirúrgico, sintomático, tratamento clínico, paliativo, radioterapia, quimio, fisioterapia, né, ou terapia ocupacional e assim por diante. Então, assim, terapêutica / tratamento é tudo que a gente pode beneficiar a vida do paciente. Prognóstico, a gente vai utilizar isso muito, é tentar prever o que vai acontecer no futuro do paciente em função da enfermidade que o acometeu. O prognóstico quanto à vida é classificado em bom, mal ou incerto. Usa-se também a expressão prognóstico reservado, quanto às possibilidades ainda não estão bem definidas, havendo risco de desenlace fatal. Tá? Então, sim, se você não tem um prognóstico definido, né, já que você pode fechar o diagnóstico e realmente dar certeza, é um diagnóstico reservado, ou seja, pode mudar esse diagnóstico seu. Então, por isso que é importante passar exames, você fechar o diagnóstico em cima de bases científicas, que são nossos exames laboratoriais, entre outras coisas. Quanto à validez, fala-se em capacidade normal e incapacidade parcial total. Pode ser feito também em função do tempo a vir. Falando-se então em prognóstico imediato e prognóstico tardio, ou seja, qual é o prognóstico de evolução da doença? Qual é o prognóstico da melhora do paciente com o passar dos dias, meses e anos em relação a uma patologia adquirida ou uma enfermidade momentânea? Tudo isso a gente tem que entender e criar o pensamento clínico. Essa videoaula basicamente é para a gente introduzir vocês ao método de ensino que a gente vai apresentar e também mostrar para vocês que esse pensamento diagnóstico, pensamento clínico, pensamento médico é fundamental vocês estarem desenvolvendo para poder conseguir trabalhar mais para frente de uma forma mais tranquila e que vocês possam ter mais êxito, né? Bom, fim da primeira aula, as próximas aulas já estão prontas, estou preparando elas para a gente conseguir colocar no canal. Agradeço vocês, deixe o seu gostei, tá? E compartilhe com seus amigos e fique atento ao canal do YouTube e também ao nosso Instagram, que nós estamos colocando material novo para vocês toda semana. Um grande abraço, tchau, tchau.